Neste ano de 2022, os Estados Unidos registraram sua maior inflação em 40 anos. Aliado a isso, a única superpotência mundial se encontra hoje mais dividida do que nunca, com grandes tensões sociais. Muitos alegam que um grande número de americanos está abandonando o país natal. E com um cenário tão alarmante, surge a pergunta: será que nós estamos presenciando o fim dos Estados Unidos como os conhecemos? A terra das oportunidades, onde mesmo alguém que esteja em uma condição social muito desprestigiada ainda consiga prosperar. Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão vida, liberdade e busca da felicidade. Esta é uma das frases mais conhecidas em inglês e está na Carta da Independência, um dos elementos basilares para a construção dos Estados Unidos da América como a única superpotência do mundo atual. Gastos extraordinários para garantir que a revolução tecnológica chegue primeiro aos cidadãos e moradores deste país. Leis simples, mas efetivas que garantam a segurança e a harmonia social. Uma moeda robusta que controla o mundo há décadas e que ainda assim consiga manter a inflação sob controle. Pleno emprego e ótima remuneração. Assim era os Estados Unidos. Pouco ou muito, o PIB sempre crescia. A liberdade era uma condição que não podia ser arrancada sob circunstância alguma de uma pessoa honesta. Aqui debaixo da linha do Equador, por muitos anos, acreditávamos que os Estados Unidos eram um país perfeito, um paraíso na Terra. Bem, até hoje tem quem acredite. Um país que parecia um sonho, o sonho americano. Dizer que esse sonho nunca passou de um desejo de uma nação é mentira. Dizer que ele era a realidade de todos os americanos também é faltar com a verdade. Hoje, o sonho americano não passa de mais um sonho. O país está afundando, aos olhos dos americanos e aos olhos do mundo, incluindo de seus inimigos. E eu não estou dizendo isso só porque existem dados indicando uma saída crescente dos americanos de seu país. Só isso não seria suficiente para eu dizer que as coisas estão indo tão mal. E reduzir o que está acontecendo com os Estados Unidos, a sua crise momentânea, seria um erro grave. Primeiro, vamos entender esse suposto movimento de saída dos americanos para o exterior, ou pelo menos tentar entender. E os números podem nos ajudar nisso. 8.700.000 americanos vivem hoje em países estrangeiros. Pode parecer pouco à primeira vista, mas esse número é quase o dobro de 1999, quando só a metade morava no exterior. Se os americanos estão mesmo saindo do seu país, para onde eles estão indo? Curiosamente, 40% deles continuaram na América, indo para países vizinhos como o Equador, o Canadá ou o México. 26% dos cidadãos dos Estados Unidos que deixaram o país se mudaram para a Europa. 14% foram para países como a Austrália, Nova Zelândia, Japão e até para a China. E o que existe nesses países que eles não podem encontrar na terra em que nasceram? As explicações para isso não são simples nem taxativas, como nenhuma explicação para um problema complexo o é. Uma pesquisa de opinião de americanos vivendo fora de casa indicou que 27% deles foram para o exterior porque foram realocados do trabalho ou buscam novos ares profissionais. Esses números são estimações. São a soma das pesquisas de censo feitas nos países de destino. Outros 16% se aposentam e optam por morar em lugares com custo de vida mais barato, mais belezas naturais, povo mais afável e onde o dólar seja uma moeda forte. A opção mais comum para essas pessoas é o Equador, onde americanos que se aposentam podem ter um padrão de vida e também uma sensação de bem-estar maiores que em sua terra natal. Mas existe uma parcela importante de expatriados que saem de casa sem nenhum tipo de insatisfação com seu país de origem, simplesmente para viver um novo amor. Você não me ouviu errado. Cerca de 28% dos americanos que deixaram o país saíam para encontrar a sua cara metade. E quem vai julgar essas pessoas? Aliás, você se lembra do que está escrito na Declaração da Independência Americana? Que todas as pessoas têm o direito de buscarem a própria felicidade? Mas e se essa felicidade não estiver mais sendo encontrada nos Estados Unidos? Nos últimos anos, nos acostumamos a observar notícias vindas de lá, cada dia mais bizarras.
mostrando uma sociedade que parece partida ao meio. E a realidade é realmente: os Estados Unidos estão mais divididos do que nunca. Republicanos versus democratas, conservadores versus liberais. O país está mesmo fragmentado e desarmônico. O século XX dos Estados Unidos foi praticamente perfeito. O país conseguiu a façanha de vender os 2 maiores conflitos da história sem nenhuma batalha em seu próprio território. Além de perdas humanas muito inferiores aos dos seus inimigos e dos aliados, ao fim de tudo isso, o país conseguiu emergir como uma economia imbatível. A grande economia do mundo, como ainda é. A vida no país era muito boa, as pessoas subiam de classe social e mesmo os menos favorecidos conseguiam empregos com bons salários, com dedicação e esforço. Havia oportunidades para todo mundo. Com os frequentes e grandes saltos tecnológicos, a vida passava a ser mais simples e fácil. Bens duráveis recheavam os imóveis americanos. Isso pode ser visto em como o país e os seus habitantes sempre pareceram estar na vanguarda ao usar novas ferramentas tecnológicas, como computadores e smartphones. Bens de consumo que talvez fossem superficiais a princípio, com o costume se tornaram essenciais na sociedade americana. A vida do americano melhorou antes da vida do resto do mundo, muito antes. Mas pode ser que essa melhora tão grande seja a causa do colapso americano como sociedade. E o que eu vou explicar pode ser compreendido através daquele provérbio oriental que se popularizou bastante nos últimos anos. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Após os difíceis tempos dos conflitos armados do século passado, vencidos por uma sociedade forte, vieram a fartura e a facilidade americanas e uma vida muito tranquila. Hoje o país se encontra dividido e também é palco de decisões questionáveis. Se antes os Estados Unidos inspiravam segurança, onde todos viviam tranquilamente com suas casas sem muros, o momento atual não parece tão bom. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, o país registra uma taxa de homicídio de 4,88 óbitos por 100 mil pessoas, o que o coloca na posição número 59 no mundo. No estado da Califórnia, conhecido por ser um reduto progressista, caso alguém cometa um roubo que não ultrapasse o valor de $950, ele não será preso. Sim, se um bandido roubar um valor tão alto quanto esse, ele continuará vivendo tranquilamente, sem peso na consciência, nem com a polícia no seu encalço. Ele nem sequer será considerado um criminoso. Onde entra o inalienável direito à propriedade nessa questão? Aparentemente, em lugar nenhum. Dezenas de imagens de pessoas morando na rua em cidades americanas, especialmente na Califórnia e em estados com visões semelhantes, estão viralizando na internet. Além disso, estas cidades estão cada vez mais sujas e com maior número de crimes. A taxa de expectativa de vida dos Estados Unidos também atingiu o menor patamar em 100 anos. O direito à vida desde a concepção é constantemente debatido no país e mostra ao mundo como sua maior potência está dividida. Quando a Suprema Corte revogou a lei que descriminalizava a interrupção da gravidez, as tensões subiram muito, mas o clima nunca esquentou tanto quanto, no auge da crise de saúde de 2020, manifestações antirracismo gigantescas aconteceram. Para muitos dos manifestantes que gritavam Black Lives Matter, não era só combater o preconceito que estava em jogo, mas promover agendas políticas muito mais amplas. Aliás, esses movimentos caóticos ocorreram há meses das polêmicas eleições nacionais, que colocaram cara a cara Donald Trump e Joe Biden. Vários jornalistas, ao se depararem com os altos números de imigrantes deixando os Estados Unidos, disseram, na época, que Trump era uma justificativa plausível para o que estava acontecendo. Afirmavam que os americanos tinham medo do futuro da nação com aquele presidente. Mas seu sucessor, Joe Biden, eleito com a promessa de unificar o país e resgatar a harmonia social, não está dando conta do recado. Em uma pesquisa da revista The Economist, feita no último mês de agosto, descobriu-se que mais de 40% dos americanos acreditam que o país entrará em um conflito civil nos próximos 10 anos. Essa crença tem como motivo o radicalismo de pessoas que sempre conviveram com o contraditório. Americanos sempre se dividiram entre republicanos e democratas
e a alternância de poder era, até pouco tempo, a saída encontrada por eles para que o convívio fosse possível. Era o império da democracia. Hoje, isso acabou. Ninguém quer deixar o outro lado assumir o poder, muito menos permitir que o governo do outro chegue ao final. Socialmente falando, os Estados Unidos não viviam em uma crise tão profunda nos últimos 50, 60 anos. Talvez sua sociedade não estivesse tão tensa assim desde a grande crise de 29. Economicamente, a situação também não está nada boa. A fartura acabou. Os homens fracos e os tempos difíceis chegaram. A maior inflação em 40 anos. A maior taxa de juros em 2 décadas. 2022 não tem sido um ano nada bom para os norte-americanos, que se acostumaram a ditar os rumos do mundo. O país que pouco sofreu com a inflação, agora pena com o mais cruel dos efeitos econômicos. É ruim dizer que os tempos fáceis deles estão cobrando homens mais fortes agora, mas é a realidade. Com a inflação e os juros comendo o dinheiro do cidadão, países onde o dólar não perdeu força se tornam mais atrativos. O México, pela proximidade, é o queridinho dos que procuram uma vida mais barata, tendo em vista que o dólar americano vale muito mais que o peso mexicano. Esse é um movimento comum para aqueles que acabaram de se aposentar e fizeram uma ótima poupança, mas não tem nada os prendendo à pátria. Gastar esse dinheiro no México ou no Equador pode ser bastante proveitoso. Isso, porém, pode ser uma armadilha, já que os mexicanos não contam com elogiosos índices nem qualidade de vida, muito menos de criminalidade. Ao contrário, o país está imerso num conflito eterno contra o crime e o narcotráfico, perdendo esse conflito em grande parte das vezes, como agora. Dizer que o movimento de saída da terra natal é um fenômeno só dos Estados Unidos entre as grandes nações também é um erro. A China, segunda maior economia do mundo, também vem registrando aumento na saída de chineses. Pode ser que esse movimento maior de imigrantes seja algo natural dos tempos modernos? De pessoas que buscam por novos ares e aventuras? Quem sabe? De um jeito ou de outro, uma coisa é verdade: o sonho americano não existe mais. A realidade deles não chega a ser um pesadelo, até porque, apesar de estarem em crise, os norte-americanos ainda estão muito melhores do que grande parte do mundo. Vamos torcer para que essa seja uma crise passageira, apesar de memorável. Uma sociedade não chega a esse ponto de corrosão sem deixar cicatrizes, mas os Estados Unidos da América não são a única superpotência do mundo à toa. Eles têm uma habilidade inegável de fazer sonhos se tornarem realidade. A Alemanha está em colapso. O país mais rico da Europa se encontra entre a cruz e a espada no momento, prestes a entrar em recessão. Quer saber o motivo do caos na economia alemã? Então clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!